Olá, pessoal. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre normas internais ISO. Vamos falar especificamente das normas das séries 9.000, 14.000 e 26.000. Ok? Vamos lá. Então, a palavra ISO, né, deriva da palavra em inglês ISOs, que significa igual, né? Mas não é esse contexto, né? ISO significa igualdade, ou isométrico, mesma métrica, né? O nome ISO é o acrônimo de International Organization for Standardization, ou Organização Internacional para a Normatização, que foi criada em 1947 em Genebra, na Suíça, com o objetivo de organizar normas internacionais sobre os vários aspectos, né? Diversos países, né, participam, né, dessa organização: Japão, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, o Brasil também, né? Ou seja, países que são responsáveis por mais de 95% da produção mundial. É quase o mesmo número de países que faz parte da Organização das Nações Unidas. Aqui vocês têm o símbolo, né, da ISO. Vamos falar então um pouquinho da ISO da série 9000, né? ISO série 9000 representa um conjunto de normas técnicas internacionalmente reconhecidas que definem os requisitos a serem considerados por uma organização a fim de garantir um nível de qualidade aos seus produtos ou serviços. Ou seja, é uma norma muito importante para se criar um sistema de gestão de qualidade dentro de uma empresa. Por isso que costuma-se dizer que as ISO da série 9000, né, estão diretamente ligadas à gestão da qualidade. Ela foi criada, né, essa série, em 1979, com o objetivo de agrupar em um único conjunto as normas nacionais e multinacionais das áreas militar, nuclear, industrial e comercial. Em 1987, foram oficialmente publicadas a nível mundial e revisadas em 1994, 2000, 2008 e 2015. No Brasil, a partir de 1990, o Brasil se filiou, né, à ISO através da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. E, atualmente, é adotada em diversos países, né, tanto na área pública quanto na área privada. Aqui no Brasil, o representante da ISO é a BNT, órgão responsável pela distribuição da norma no país, sob o título de ABNT NBR ISO 9001, ou ISO 9000. Tá? Então, Associação Brasileira de Normas Técnicas, norma brasileira, NBR, norma brasileira, ISO 9001. Ok? Então, quais os objetivos da ISO 9000? Tá? Estabelecer e definir normas de qualidade que representem e traduzam o consenso de diversos países no mundo, ou seja, existe um comitê internacional de atualização dessas normas. Equalizar os interesses de clientes e fornecedores e contribuir para a realização de contratos comerciais, geralmente internacionais, né, visto que é uma organização internacional. Atender a demanda específica, que é um fator decisivo para a concorrência, principalmente concorrências a nível internacional. Ela não tem o poder de legislação ou de regulamentação ou mesmo de fiscalização. As empresas adotam espontaneamente com o objetivo de garantir a qualidade de seus produtos. E por que, então, ISO 9000? Por que uma empresa, né, requer tirar uma certificação ISO 9000? Porque a empresa se torna globalizada, porque é uma norma internacional. Porque ela cria oportunidades de mercado, porque essa empresa se torna internacional. Né? Ela segue normas internacionais, né? Então, traduz para possíveis compradores que aquele produto tem qualidade. Insere, então, a empresa no contexto mundial, representa um conjunto de regras para garantir a qualidade, que são aceitas no mundo todo, e são também, né, instrumentos de defesa de fornecedor internacional em questões jurídicas relacionadas a contratos comerciais, o que pode ser uma grande ajuda nessas contendas judiciais. Né? Para que serve, então, as normas ISO 9000? Demonstrar que se administra com qualidade, então se tem foco na qualidade,
garantir a qualidade dos produtos e serviços, facilitar relações comerciais, redução de risco, de devolução de material, de risco de produzir um produto que não tenha qualidade, trabalho mais organizado e menos sujeito a erros, redução de custos, benefícios para os fornecedores, benefícios para os colaboradores, benefícios para os acionistas, não? Então, uma série de vantagens. A norma ISO 9000 não se refere a nenhum produto ou serviço específico, ele é genérico, ele tem âmbito genérico. Aplica-se a todos os tipos de empresa, de pequeno a grande porte, em qualquer ramo de atividade. A gente costuma ver indústrias, né, pesadas, metalúrgicas, com certificação ISO. Né? Mas a gente também tem escolas com certificação ISO, né? Atividades comerciais com certificação ISO, né? O terceiro setor com certificação ISO. Né? Qual é a área de atuação, então, da ISO 9000? Especifica quais são os requisitos que um sistema de qualidade deve contemplar. Entretanto, ele não estabelece como devem ser implementados, o que confere flexibilidade e compatibilidade com qualquer ramo de atividade. E, geralmente, para a implantação dessa norma, é necessário, então, a contratação de uma empresa, né, que vai mandar, então, consultores que vão fazer, então, uma análise daquela empresa, né, e vão propor um projeto para a implantação da ISO 9000. E depois da implantação desse projeto, da normatização da empresa, de acordo com as normas, com os requisitos da ISO, se faz, então, uma visita de certificação. E uma vez atendendo todos os requisitos, a empresa é certificada e vai receber um certificado que geralmente ela utiliza, né, nos seus documentos para disseminar, né, que é uma empresa que possui certificação ISO, que é um grande valor. Então, dentro da família da série ISO 9000, a gente tem que a última atualização foi de 2015, então hoje está em vigor, a ISO 9000-2015. Na realidade, não é a ISO 9000, mas sim a 9001, porque a 9001 é que traz os requisitos, que são necessários para que as empresas implantem sistemas de gestão de qualidade. E aqui no Brasil, como a gente falou, elas são publicadas pela NBT pela BNT com o prefixo NBR, Norma Brasileira. Então, a ISO 9000 trata, então, de um sistema de gestão de qualidade, né, e os fundamentos e o vocabulário para a implantação. Né? Já a norma ISO 9001 trata dos requisitos de um sistema de qualidade. O que o sistema de qualidade daquela empresa deve conter. Okay? E a ISO 9004 representa, então, as diretrizes para a melhoria de desempenho de um sistema de gestão da qualidade. Tá? No passado existiam, então, as normas 9002, 9003. Entretanto, em 2000, essas normas foram incorporadas à norma ISO 9001 e foram, então, suprimidas. Então, hoje a gente tem, basicamente, a ISO da série 9001-2015. Aqui, a de 2015 substitui a de 2008, então, que era a principal norma e representa os requisitos de gestão da qualidade que compõem o modelo ISO e que tem por finalidade a certificação de sistemas de qualidade segundo os requisitos da norma. Tem o propósito de garantia de qualidade ao evidenciar aos clientes que a empresa gerencia suas atividades de forma a garantir que os requisitos dos clientes sejam satisfeitos. A primeira versão foi elaborada em 1994 pelo Comitê Técnico da ISO, e aí, como a gente já falou, uma atualização em 2000, uma revisão em 2008 e a última revisão em 2015. Aqui, um levantamento publicado pelo Inmetro, em 2011, mostrava, então, as empresas que tinham certificação ISO 9001-2008. Então, lá de 2011, a gente não tinha, então, essa última versão, da ISO. Então, vocês vejam que, em São Paulo, a gente tem ali o maior número de empresas certificadas. Depois, lá, Minas Gerais, Paraná, ou pelo menos tinha lá em setembro de 2011. Então, num total de 15.880 empresas certificadas aqui no Brasil.
Eu entrei no site do Inmetro, né, lá no link para certificação, né, e vocês veem aí, né, hoje, né, certificados no Brasil com NBR ISO 2015, né, a gente tem 8.311 empresas certificadas, né? E aqui mostra também, aqui do lado, né, a NBR que a gente vai falar, que é 14.000 2015, né? Com cerca de 951 empresas certificadas. Aqui, só para vocês terem ideia, os 10 países com maior número de certificações, com empresas, né, em maior número de certificações, né, de acordo com a ISO 9001-2000. Né? Então, vocês veem aqui, né, dados atualizados para 2006, né, vocês têm aqui, ó, a China, né, com o maior número de certificações ISO 2000, 9000-2000, né, 9001-2000. Olha aqui, muito mais certificações do que os próprios Estados Unidos, né? Com 36 mil na época. Né? E aqui a gente vê, então, um quadro, um pequeno quadro, né? Contendo, então, as empresas certificadas, né, por continente. Então, vocês vejam que lá na Europa, onde surgiu a ISO, a gente tem o maior número de certificações. Né? Depois, ali na Ásia, né, pegando, então, Japão, China, né? Depois vem lá a América do Norte, né? América do Sul, inserindo aqui o Brasil, né? Depois Oceania, África e, por fim, então, a América Central. E aqui vocês têm, então, o número de países, né, que participam, né, por continente da norma ISO. Né? Então, vocês têm aqui quase 190 países, né, que participam, então, desse programa, né, ISO 9001. Então, aqui, ó, 193 países na ONU e 188 países que participam, ou seja, quase o mesmo número dos países que participam da ONU. E aqui, né, vocês têm, então, uma imagem mostrando, né, o número de certificações ISO 9001-2008, mais de 1 milhão no mundo todo, né? E aqui vocês têm, então, em azul, né, o número de certificados de ISO 2015, né? Isso aqui foi tirado, essa fonte aqui é de 2016, então a gente ainda não tinha, né, muitas empresas com essa certificadas com essa última versão da ISO. E aqui no Brasil, tá? Um número um pouquinho menor. Bom, quais são os princípios de qualidade expressos na ISO? Né? Primeiro, foco no paciente. Trabalhar em hospital, né? O cliente de um hospital é o paciente, né? Então, o foco no cliente, né? A liderança, né? Requisitos relacionados, então, à liderança, ao envolvimento das pessoas, à participação das pessoas, né? A abordagem por processos, então, avaliar sempre em função dos processos, né? A visão sistêmica da gestão, a visão como as partes compõem o todo. Então, um setor vai influenciar no resultado de toda a organização. Tá? O foco na melhoria contínua. Tá? Se eu errar hoje, esse erro tem que significar uma escadinha para mim aprimorar o meu processo, para que a gente possa aprimorar o nosso processo de qualidade. A decisão baseada em fatos, né, e não em emoções, que muitas vezes acontece. E o relacionamento com fornecedores. O sistema, então, é composto, né, de um sistema de gestão da qualidade, né, então vai levar os requisitos de um sistema de gestão da qualidade, vai tratar da responsabilidade da liderança, e ela é constituída basicamente pela direção da empresa, né, vai levar em consideração como é feita a gestão de recursos humanos, visando, então, o aprimoramento, né, e o aperfeiçoamento desses recursos humanos. Tem foco também de como esse produto é realizado, né? Então, quais são os processos para a obtenção daquele produto. Né? E o quinto, né, tópico é a medição, a análise, né, para acompanhamento e a melhoria. Né? Então, a monitoramento de todo o processo, visando a melhoria contínua da qualidade. Aqui, vocês têm um fluxogramazinho mostrando, né, que a partir dos requisitos do cliente, a empresa vai desenvolver produtos que tenham como objetivo satisfação do cliente.
né? E para que isso seja atingido, né, é necessário, então, levar em consideração a responsabilidade da administração, da liderança, né, como são gerenciados os recursos, principalmente recursos humanos, né, como esse produto é realizado, né? Então, aqui você tem um exemplo de processo, né? Então, entra matéria-prima, o produto é processado e vai sair aqui um produto que vai atender, então, os requisitos do cliente e que vai satisfazer esse cliente. Se, por acaso, esse produto não satisfazer os requisitos do cliente, né, o cliente não vai comprar, não vai ficar satisfeito, e aí vai se fazer, então, uma análise do desempenho, visando, então, propor melhorias que possam voltar a esse ciclo, né, produtivo, de forma que a gente tenha aqui uma melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade. Né? Então, esse, de uma maneira bem genérica, é o princípio, né, da norma ISO. Né? E o que significa, então, obter, né, uma certificação ISO 9001? Significa que o sistema de gestão da qualidade da organização condiz com o modelo de sistema de gestão da qualidade estabelecido pela ISO 9001, que são os requisitos da norma, segundo a avaliação de uma entidade independente e reconhecida por um organismo nacional de certificação. Então, quem é esse organismo nacional de certificação? É o Instituto Nacional de Metrologia, né, que certifica empresas que vão, né, participar desse processo de certificação, né, da norma ISO 9001 das empresas. Né? E o que significa, então, obter a certificação ISO 9001? Significa que todos os processos da organização são executados de forma controlada e segundo os requisitos internacionais. Quem confere, então, essa certificação ISO 9000? A ISO não certifica empresas. Aquela empresa que fica lá em Genebra, na Suíça, não certifica empresa. Ela define os requisitos de um sistema de gestão da qualidade. A auditoria é realizada por empresas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, que é o Inmetro. Ok? Aqui vocês têm, então, um exemplo, né, de um certificado, né, já com a ISO 9001-2015, com a versão de 2015, de uma empresa, né, brasileira. Qual a validade da certificação? A validade da certificação é de 3 anos e a cada 6 meses o sistema de qualidade é auditado para verificar se ele continua atendendo os requisitos da norma. Né? Então, essa certificação externa é a cada 3 anos. Né? Então, a cada 3 anos é necessária, então, uma nova visita, né, de auditoria para verificar se a empresa continua seguindo as normas da última versão da ISO. Bom, quais os benefícios para a implantação, né, da implantação da ISO 9001? Uma maior participação no mercado para a organização, uma maior satisfação dos clientes, e cliente satisfeito significa positividade, venda contínua, né? Redução de custo, né? Melhoria na produção, maior competitividade, menos desperdício e, com isso, maior lucro. E para os clientes, maior confiança nos produtos da empresa, redução de custos, satisfação em relação aos produtos adquiridos, visto que eles atendem requisitos de normas internacionais, e o melhor atendimento no caso de reclamações, porque esse é um requisito da norma. Né? Então, tem lá um setor, né, que capte reclamações e que transforme essas reclamações em processos de melhoria contínua. Bom, quais as etapas de implantação de um sistema de gestão da qualidade, né, como o ISO 9001? Primeiro, é a avaliação pré-implantação, que vai verificar, então, o grau de adequação da empresa ao sistema de qualidade, né, ao sistema de qualidade proposto pela norma. Né? Depois é feito, então, um levantamento das necessidades e se desenvolve um projeto de sistema de gestão da qualidade para aquela empresa, né, baseado, focado nos requisitos da norma. Tá? Geralmente isso é feito por uma empresa de consultoria, né? Então os consultores, né, vão lá, vão fazer a identificação, né, e vão propor então esse projeto. Depois gradativamente se implanta, né, o sistema e por fim se faz então a auditoria de certificação, né, onde se a empresa tiver de acordo com os requisitos da norma, ela vai receber então aquele certificado que eu mostrei para vocês. Vamos falar um pouquinho agora da ISO 14000, que é uma, como vocês podem ver aqui no logo, né, uma
uma norma sobre responsabilidade ambiental, proteção do meio ambiente. E a gente sabe que as questões ambientais são muito discutidas hoje em dia, né? A população do planeta só cresce, né? Hoje a gente tem cerca de 6 bilhões de habitantes, né? E daqui a 100 anos, quase 15 bilhões de habitantes. Isso vai gerar, então, resíduos, né? Crescimento de pragas, vetores, né? Vírus, mutantes, como essa pandemia, né? Essa fase de pandemia que a gente está passando, né? Saneamento básico ineficaz, poluindo, então, o meio ambiente. A gente sabe lá da ruptura da camada de ozônio, né, que faz com que radiação ultravioleta atinja, né, a Terra e, com isso, agrave, né, o sistema, causando câncer nas pessoas. Né? Então, essa diminuição, o degelo, né, da calota polar, né, que a gente tem visto com o aquecimento global, né? Então, o efeito estufa, né, que está causando esse aquecimento global, que pode ser, daqui a alguns anos, tão sério quanto essa pandemia que a gente está vivendo. Né? A poluição do ar provocada, então, pela poluição, né, por monóxido de carbono, né, causando problemas respiratórios no mundo inteiro. E vocês vejam que esse isolamento social tem diminuído em muito, todo mundo, a poluição do ar. A poluição das águas, né, diminuindo, então, os recursos hídricos do planeta, e o Brasil, nesse tocante, é um país maravilhoso, porque a gente tem o maior aquífero do mundo, né, a maior reserva de água do mundo, que é o aquífero Guarani. Né? A degradação e o desequilíbrio do ecossistema, né, que acarreta, né, efeitos nocivos para o ser humano. Né? E aí as preocupações ambientais, né, do desenvolvimento sustentável, que passa forçosamente pela questão ambiental, exigindo a participação de toda a sociedade. Ou seja, preservar os recursos naturais que a gente tem hoje, utilizando-os de forma sustentável, de forma que eles não faltem, que eles não sejam escassos no futuro para as futuras gerações, para os nossos filhos. Né? Então, para assegurar o desenvolvimento, as organizações devem ser capazes de atender os requisitos e as pressões de diversas partes interessadas em seus negócios, como acionistas, clientes, empregados, sociedades, organizações governamentais, né, fiscalizadoras e o público de uma maneira geral. E para negociar essas pressões, as organizações devem repensar os seus processos, seus produtos e a sua tecnologia, a fim de melhorar seus níveis de desempenho ambiental e buscar equilibrar suas atividades econômicas com a poluição que geram. Ou seja, né, os processos produtivos devem permitir, né, a utilização sustentável dos recursos naturais. E aí, então, a partir das discussões, né, que ocorreram durante o encontro mundial aqui no Brasil sobre ecologia Eco 92, se sugere, então, a construção de um sistema de gestão ambiental. Né? E aqui no Brasil, né, eles foram revistos em 2004 pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que publicou, então, em 2004, né, a norma NBR ISO 14001-2004, e que foi revisada, né, 11 anos depois, em 2015, que é atualmente em vigor. Né? A ISO da série 14000 reúne normas internacionais que estabelecem regras para que as empresas possam implantar um sistema de gestão ambiental. Lembra, ISO 9000, sistema de gestão da qualidade. Aqui, ISO 14000, um sistema de gestão ambiental, com a finalidade de reduzir desperdícios, quantidade de matéria-prima, água, energia e de resíduos usados e obtidos durante o processo de produção, tentando, dessa forma, minimizar os impactos ambientais e estar de acordo com a legislação ambiental. A ideia central do sistema de gestão ambiental é usar menos para produzir com melhor qualidade. Okay? Então, o objetivo geral da ISO 14000, né, é apoiar a proteção ambiental e a prevenção da poluição, em balanço com as necessidades socioeconômicas, contendo apenas aqueles requisitos que podem ser auditados objetivamente e não subjetivamente. Ou seja, o que a empresa está fazendo. Né? Então, a ISO 14001 define o impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas e que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades econômico-sociais, né?
o ecossistema, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. A certificação é voluntária e deve ser solicitada pela empresa, que deve implantar, então, um sistema de gestão ambiental ligado à qualidade do ar, da água e do solo. Após a auditoria de certificação, a cada 3 anos é feita, então, uma auditoria de renovação. E as empresas certificadoras são, então, certificadas e fiscalizadas pelo Inmetro. Aqui vocês têm, então, um exemplo, né, um modelo de certificado, né, da ISO 14001-2015, né, de uma empresa brasileira. E certificada pelo Instituto Veritas, né, que é uma empresa certificada ligada, então, ao Inmetro. E, por fim, vamos falar rapidamente aqui do sistema ISO 26000, né, que trata, então, da responsabilidade social. Essa norma foi criada em novembro de 2010, em Genebra, né, na Suíça, sede da ISO, né, e a ISO 26000 é a primeira norma internacional de responsabilidade social empresarial. O documento define diretrizes que ajudam empresas e organizações a operar de maneira socialmente responsável, com políticas baseadas na sustentabilidade empresarial. Tem como objetivo contribuir para consolidar o entendimento sobre responsabilidade social como uma contribuição para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Então, a responsabilidade social das empresas, né, para a construção, né, de uma sociedade sustentável. Segundo a ISO 26000, a responsabilidade social se expressa pelo desejo e pelo propósito das organizações em incorporarem considerações socioambientais em seus processos decisórios e a responsabilizar-se pelos impactos de suas decisões nas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente. Então, é uma norma, né, que está diretamente relacionada à responsabilidade social, né, e também ambiental. Aqui vocês têm um exemplo, né, de um certificado, na realidade é só como é esse certificado lá nos Estados Unidos, né? O modelo, né, dessa certificação eu tirei de uma empresa norte-americana. Então, a gente viu nessa apresentação aí 3, né, normas, né, da série ISO, né? A série 9000, representada especificamente pela ISO 9001-2015, né? A série 14000, né, representada especificamente pela ISO 14001-2015, né? E a série ISO 26000, que trata, então, da responsabilidade social, né, criada, então, em 2010. Ok? Para maiores detalhes, então, eu coloquei aqui 2 referências, né? Esse livro de gestão da qualidade, tá? E lá na apostila de EGF2, vocês vão encontrar um conteúdo mais aprofundado sobre essa temática. Ok? Então, abraço a vocês, até a nossa próxima videoaula.